O livro de Colossenses. Capítulo 3, verso 13, consertando pontes com o perdão. Consertando pontes com o perdão. Colossenses 3, 13. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoe como o Senhor lhes perdoou. Senhor, obrigado por essa oportunidade. Estamos juntos ouvindo a Tua palavra. Que o Senhor continue falando a nossa mente e também ao nosso coração. Repreendemos toda obra contrária à Tua palavra, bendizendo-Te e adorando-Te, Deus, em nome de Jesus. Amém. Pedro, queremos acolher com carinho aí o amigo, não é isso? Marcelo, seja bem-vindo. Obrigado pela sua presença conosco, viu? Lá atrás também o nosso auxiliar aí no instrumento musical. Obrigado pela sua presença. Você já reparou que nós carregamos alguns pesos em silêncio? O coração do problema. Quantos de nós começamos nossa caminhada com o coração leve, mas ao longo do tempo a gente vai se sentindo exausto? Quantos casamentos começaram assim leve, né? Aquela festa bonita, aquele custo financeiro alto, e mesmo assim um cara feliz, leve, mas vai passando o tempo, ele vai se sentindo exausto, e aquela leveza que ele sentia, ele não sente mais. E é interessante que, às vezes, esse cansaço que eu estou falando aqui, não é um cansaço físico, é o peso na alma, é aquela ideia que você, da mochila, você vai caminhando, e você vai colecionando pedras que as pessoas vão atirando numa mochila. É o desgosto, é a tristeza profunda. E de vez em quando tem aquele ressentimento. O que é um ressentimento? É você faz se ressentir, ou seja, vive a dor de novo. Esta noite, eu quero fazer um convite especial para você. Nós estamos iniciando a nossa jornada de oração. Deus não nos pede para fingir que não fomos feridos. Ele nos convida justamente a abrir a mochila, colocar as pedras no altar, receber o alívio que só o Espírito Santo pode dar para o nosso coração. O cenário desse texto é uma carta, onde Paulo, então, ele escreve esse texto, e ele está justamente dentro da cela de uma prisão lá em Roma. Ele está passando na igreja de Corinto, uma comunidade jovem, cheia de conflitos, gente como a gente que vive conflito todos os dias. Aquela comunidade tinha algumas coisas específicas, muito interessantes. Por isso que o conflito era aguçado. Ali estavam os escravos, e ali estavam os senhores de escravos, sentados tudo numa mesma mesa. Ali estavam pessoas de culturas, sentadas na mesma mesa, pessoas que completamente diferentes. Então, onde tem gente, tem problema. Agora, onde tem gente muito diferente, o problema, ele aguça, ele aumenta. O atrito, irmãos, é inevitável quando a gente fala de ser humano. Pensa no seu casamento aí. A sua esposa teve uma criação e você teve outro tipo de criação. Por mais que vocês se entendam, o atrito existe. Já viu os filhos? Por mais que a gente os ama, os atritos estão presentes. E deixa eu falar uma coisa, parece esquisito do que vou falar, mas quanto mais intimidade a gente tem, mais proximidade nós temos com as pessoas, mais atrito a gente tem. Pastor, Porque vamos falar a verdade, a gente não precisa e nem tem atrito muito com quem está distante da gente. Quem não ama a gente? Quem não está com a gente? Os nossos atritos acontecem geralmente com quem está em casa. Porque uma palavra dita por alguém que está perto de nós, pode machucar e criar feridas para a vida toda. Uma palavra de alguém que está longe, passa longe. E aí, nessa carta é interessante, porque o apóstolo fala da roupa da alma, né? E ele fala para que a gente possa se despir do orgulho e se despir da ira, e ao mesmo tempo vestir a paciência. Olha que coisa legal. Ele usa então essa ideia da roupa espiritual, que a gente precisa então se despir do orgulho, se despir da ira, mas vestir a roupa da paciência.
E o versículo 13 que nós lemos, então, esse eu chamaria de casaco do amor que protege os nossos relacionamentos difíceis, em alguns momentos até de superar. E ele começa com algumas palavras, e aí eu quero aproveitar o original dessas palavras para a gente entender um pouquinho esse contexto do apóstolo. Então ele usa uma palavra, suportar. Na nossa cabeça, suportar é assim, eu não suporto fulano, né? Mas não é essa a ideia. A ideia é de suporte. A ideia no grego significa sustentar o peso. Talvez melhor a gente entenda a ideia daquele suporte que segura o micro-ondas. Então, ele diz assim, para a gente suportar um ao outro. Ele está dizendo assim, para aquela comunidade de tanta diversidade, de tantos problemas, seja suporte do outro, mesmo em meio às diferenças, mesmo em meio às dificuldades. A ideia aqui não é engolir o sapo com raiva, mas colocar os ombros largos para aguentar as imperfeições do outro, as manias do outro, os dias ruins dos outros. Não é verdade? Os nossos amigos têm dias ruins. Dentro de casa a gente tem dias ruins. E aí o apóstolo está dizendo assim, nessa comunidade, embora as diversidades aconteçam, as diferenças aconteçam, suporte o dia ruim do irmão. Suporte a diferença dos irmãos. Dá o direito dele de ser gente. Porque parece que em alguns momentos nas nossas relações, né, nós queremos que o outro seja o Deus que a gente de fato também não é. Dá direito do outro ser gente, dá direito do outro poder errar, dá direito do outro poder conversar com a gente e a gente encontrar juntos o caminho para construir um espaço melhor. Mas aí tem uma outra palavra, no grego, que ela tem uma raiz de graça. Perdoar não é fazer justiça, é dar um presente imerecido, ou seja, a ideia de perdoar aqui é quando eu decido cancelar a dívida e abrir a gaiola daquele que está aprisionado, aquele que está prisioneiro. E que na verdade, sabe quem é o grande prisioneiro quando a gente não perdoa? A gente mesmo. Quando a gente não perdoa, nós somos esse prisioneiro. E aí, que carta bela. Porque nós vamos aprendendo então algumas coisas. E alguns passos para a gente ser curado frente às dores que nós vivemos. Nós vamos construindo alguns passos para curar as memórias que às vezes a gente trouxe lá de trás. Pode ser que você hoje tenha vindo aqui com algumas memórias, e quando a gente fala, uma opção de gatilho vai surgindo, sabe? Opção de gatilho. É preciso, então, para que a gente possa encontrar a cura, porque se em algum momento você estava leve e na vida tornou-se pesado, eu creio que Deus te trouxe aqui para que você possa sair desse lugar curado, amém? E aí, há uma coisa que a gente precisa fazer, porque a gente tem a ilusão do rancor. Nós achamos que reter o perdão castiga quem feriu, mas na verdade, somos nós que tomamos o veneno esperando que o outro morra. Quem guarda rancor, quem guarda mágoa, ele está tomando veneno esperando que o outro possa morrer. Há um escritor chamado Levi Smith, ele diz assim, perdoar é libertar um prisioneiro e descobrir que o prisioneiro era eu mesmo. A mágoa dá a quem nos machucou o poder de continuar nos ferindo no presente. Quando a gente fica com o coração fechado, a gente está dando o direito daquela pessoa continuar nos ferindo. Pensa comigo aqui. Alguém vai te dar um empurrão. Pum. Aí você vai, se machuca, bate a cabeça, aí em si, fica ali chateado com aquela situação, porque você levou um empurrão. E aí você vai para casa, aí você vai dormir e fala assim, puxa vida, aquele indivíduo me deu um empurrão. Eu podia ter devolvido para ele. Por que eu não reagi? E aí você começa a ideia de reassistir aquele filme, de você lembrar assim, puxa, eu estava lá na hora, aquele cara me empurrou, eu podia ter dado um tapa nele, e aí você vai reacendendo aquela situação, reassistindo aquele filme na cabeça, todos os dias. E aí a pessoa te machucou uma vez só lá no passado. Aí você guarda a mágoa, e você vai permitindo que ela vai te machucando cada vez mais no presente, dentro da sua própria mente. Olha que mecanismo que acontece com a gente. Alguém nos feriu, a gente ficou chateado, e aí a pessoa continua nos ferindo, porque a gente vai alimentando aquela situação, vai ficando cada vez mais, e sabe o que acontece? A gente vai pegando o controle que deveria estar na nossa mão, e vai passando o controle para outra pessoa, porque nós vamos ficando descontrolados, porque a raiva, a mágoa nos descontrola. Tem gente que treme,
Só de pensar naquela situação da ferida do passado. Tem gente que sofre e tem que começar a tomar remédio para acalmar a ansiedade, para acalmar a dor. É como se você estivesse entregando o controle remoto das suas emoções na mão de quem te feriu. O perdão, então, ele serve para você pegar o controle remoto de volta e dizer assim, é eu que estou no controle. Por isso perdoar. O primeiro passo da cura, então, é retomar o controle. O primeiro passo da cura, para que ela possa acontecer quando você é ferido, machucado, é você perdoar. É pegar o controle de volta. É interessante que nós vivemos hoje uma cultura de descarte. Nós vivemos hoje numa cultura onde as pessoas são canceladas, descartadas, pelo menor erro. A Bíblia nos propõe algo muito interessante, carregar o fardo. E quando a gente se lembra, então, na Bíblia, a gente percebe dois personagens que viveram uma história muito interessante, chamado Davi e Saul. Saul perseguiu Davi com ódio, perseguiu Davi com inveja, mas lá na caverna de Engedi, Davi tem a chance de se vingar. Deus colocou Saul na mão dele. E sabe o que Davi faz? Davi escolheu poupar a vida de Saul. Ele suportou a loucura do rei e deixou o julgamento para Deus. Deixa eu falar para você, tem momentos que a gente tem que fazer como Davi, como Saul. Há pessoas que perseguem, que têm inveja, que machuca, que fere. E se você fizer uma lista do que elas já te provocaram, talvez você nem consiga escrever essa lista de tanta dor que você viveu. Mas deixa eu falar uma verdade para você que está aqui. A sua lista não vai fazer com que Deus seja justo. Porque Deus não precisa da sua lista de feridas e de machucaduras para fazer e cumprir a justiça dele, porque Ele é justo por si só. Davi suportou a loucura do rei, mas deixou o julgamento para Deus. Tem um sociólogo chamado Zygmunt Bauman, que a única forma de salvar os laços humanos, diz ele, é resgatando o cuidado e a responsabilidade uns pelos outros. Ele está dizendo o seguinte, para a gente realmente superar as machucaduras, a gente precisa ser suporte do outro, a gente precisa cuidar do outro. E aí, ressignificar a dor, ou seja, não é você entender que aquilo que te machucou, te feriu, e trazer para você como se fosse uma amnésia, não é isso. Perdoar não significa que você vai esquecer o trauma, mas significa que a memória vai deixar de sangrar, ou seja, ela vira uma cicatriz, não uma ferida aberta. Tem pessoas, irmãos, que foram tão machucados, mas não estão deixando as feridas serem curadas. Porque o grande desejo de Deus é que aquelas feridas se transformem em apenas marcas e lembranças, e não feridas que vão apodrecer, que vão acabar com a sua caminhada. Nós temos o exemplo de José do Egito. Ele foi traído, vendido pelos próprios irmãos, ele passou anos sofrendo, mas quando ele teve a oportunidade de se vingar, ele escolheu abraçar, e ele falou com muita clareza, vocês planejaram o mal, mas Deus transformou o mal em bem. A verdade é que José curou suas memórias, porque olhou para a sua história pela ótica da providência de Deus, e não na ótica do sofrimento. Todas as vezes que nós somos confrontados com as nossas dificuldades, com os nossos dilemas, e a gente olha pela ótica do sofrimento, nós vamos continuar sofrendo. É preciso olhar pela ótica da providência divina, de que Deus, irmãos, está ali. Deus entende o seu coração, Deus entende a sua alma, Deus entende a sua dor. Pare de olhar pela ótica do sofrimento, porque se você olhar pela ótica do sofrimento, você vai continuar sofrendo. Jesus está lá na cruz do Calvário. Ele nos perdoa. A medida não foi pela ótica do sofrimento, mas foi pela ótica do amor. Porque se fosse pela ótica do sofrimento, Ele não teria entregue a sua vida para nos salvar. Porque a dor é intensa, era tão intensa que Ele disse, se possível, passa de mim este cálice. Se olharmos apenas para as pessoas, nós nunca vamos encontrar razão para perdoar. Nunca. Nunca vamos encontrar. Mas quando nós olhamos para a cruz, nós lembramos do tamanho da nossa própria dívida, porque vamos falar a verdade, como diz o apóstolo, que homem, o que você merece? Você não merece nada. Desculpa a expressão, o ser humano é estragado. Desculpa a expressão, mas se não for a graça de Deus e a misericórdia de Deus, irmãos, nós fazemos coisas terríveis.
Há uma natureza que briga dentro do coração, da vida da gente, para fazer coisa errada. Quando a gente olha para a cruz, a gente lembra então da nossa própria dívida. É interessante, uma dívida que foi cancelada por amor. Então, você que está aqui nesta noite, e nós estamos iniciando essa jornada de oração. A medida é a medida da cruz. Como o Senhor nos perdoou, diz o texto, né? Assim perdoai-vos um também. Olha que medida maravilhosa. O perdão passa por uma medida. A medida é a medida de Deus. Como o Senhor nos perdoou, nós devemos perdoar os outros. Esse é o princípio para nós, então, estarmos trabalhando. Ser cristão significa perdoar o indesculpável. Porque Deus perdoou o indesculpável que estava dentro da gente e da nossa atitude. Por isso Jesus lá com os cravos nas mãos, olhou para aqueles que o crucificaram e disse assim: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. A cruz é a ponte que Deus construiu quando não tínhamos como voltar para casa. Você não tinha como voltar para casa, eu não tinha como voltar para casa. As diversas tentativas para que a nação e as pessoas pudessem ser salvas, não tinha jeito. Sabe o que Deus fez? Deus providenciou então uma ponte, para que essa ponte então pudesse ser a oportunidade para nós voltarmos para casa. Daí como você recebe essa palavra nesta noite? Você pode pegar essa palavra e dizer assim: olha que bênção que eu fui, estou sendo confrontado, estou sendo mexido, e eu quero responder essa palavra. Ou você vai pegar essa palavra, e essa palavra vai ser indiferente para a sua vida, e você vai para casa como se nada tivesse acontecido. Perdão, e aí é uma coisa que a gente vai aprendendo, não é uma reconciliação imediata, irmãos. Sabe o que o perdão faz? O perdão, ele limpa o coração da gente. E depende só de você. Não depende de ninguém mais. É você perdoar, tomar uma decisão de perdoar. A reconciliação, grava isso. Reconstrói a ponte e exige tempo. Mudança e arrependimento do outro. Você perdoou. Agora, como é que nós vamos reconstruir ponte? Com tempo, com mudança, com arrependimento do outro, porque eu não consigo construir uma ponte sozinho. Mas a verdade é que você pode perdoar e ainda assim precisar estabelecer limites saudáveis. Porque tem muita gente que fala assim: eu perdoei, agora vai voltar tudo de novo. Não, às vezes não. Você vai estabelecer os limites saudáveis, que vão ser importantes, até para manter o respeito, para manter o perdão. Os limites vão ser necessários. Sabe, o perdão, ele é uma decisão diária. Hoje nós tomamos a decisão na oração. Amanhã, se a lembrança vier, doer, nós vamos reafirmar o compromisso. Eu já perdoei, aquela dívida foi paga na cruz do Calvário. Saiba disso, meu querido irmão. Decida sair daqui perdoando. Tenha misericórdia com você mesmo. A nossa própria vulnerabilidade é o primeiro passo para a nossa cura. E aí, sabe o que a gente precisa fazer? Tirar máscaras. A cura de uma mágoa ou de um trauma nunca começa enquanto a gente fingir que não dói. Enquanto você fingir que está tudo bem, que não está doendo, que está legal, não tem cura. A cura acontece quando a gente tem coragem de olhar no espelho e admitir: sim, eu fui rejeitado quando eu era pequeno, eu fui rejeitado quando eu casei, eu fui rejeitado no meu trabalho. A cura acontece quando a gente consegue olhar e admitir, mesmo que o coração esteja despedaçado: eu fui traído, estou com medo de confiar de novo. Não tem problema você se mostrar e demonstrar vulnerável. Mas a regra é simples: você não pode curar aquilo que finge que não existe. Para de fingir, de que não dói. Não dá para anestesiar as emoções de forma que a gente entenda da forma que a gente quer. Porque tem gente que fala assim: quando a dor aparece, eu anestesio. E deixa eu falar uma coisa que os estudiosos falam: que quando você anestesia, ou pelo menos você tenta fazer a sua anestesia das emoções, e eles falam de anestesia seletiva, você não só anestesia, tenta anestesiar a sua dor e a sua tristeza, mas que automaticamente você anestesia também o amor, a alegria, a sua capacidade de sentir. Em outras palavras, se você tenta anestesiar e negar a sua dor, você começa a sofrer. Se torna uma pessoa fria, dura, difícil, insensível, medrosa. Haja remédio para você. Se
Você quer cura? Baixe as armas. Tira a armadura pesada e diz para Deus e para si mesmo: eu sou humano, eu me machuquei e eu preciso de ajuda, Senhor, que se não for a sua graça, a sua presença, eu vou continuar adoecido e adoecendo. É a partir da honestidade que a restauração de verdade começa a acontecer. Perdoar faz bem para a mente, faz bem para o corpo, e é o maior ato de amor próprio que você pode ter. Você quer se amar? Se perdoe, perdoe. Na medida que você perdoa, você está se amando. Eu vou chegando para a conclusão final. A gente precisa limpar a nossa margem da ponte. Nós não podemos controlar se o outro vai mudar, ou se ele vai aceitar atravessar a ponte de volta. É com ele. Mas nós somos responsáveis por limpar o entulho do nosso lado da margem. Ninguém vai fazer isso por nós. Quem precisa fazer somos nós. Não caminhe mais nem um dia carregando o peso que Jesus levou sobre si na cruz. Deixe as pedras nessa noite no altar. Leve apenas a leveza e a paz do Espírito Santo. Abra sua mochila. Tire as pedras. Deixe o Espírito Santo trazer à sua mente os rostos e as memórias que ainda doem. E saia daqui dizendo: eu não quero mais esconder as minhas feridas do Senhor, eu quero receber a cura. Entregue o direito de vingança. Senhor, eu decido liberar a Maria, o Pedro, o João. Fala o nome dele. Eu abro mão do rancor e da cobrança. Eu declaro que ele não me deve mais nada, porque a minha conta foi paga na cruz do Calvário. Eu quero orar nesta hora para você que quer pedir a cura das suas memórias, para você que quer ressignificar a sua vida, para você que está aqui e quer se aproximar e dizer assim: Deus, toca na minha cicatriz. Do que aconteceu, não gere mais amargura, mas sim um testemunho do teu poder restaurador na minha vida. Eu quero chamar o Ministério de Louvor aqui, nesta hora, para vir à frente.